Um inscrito me pediu para que eu pudesse dar uma olhada na carteira de investimentos dele, trazer aqui para a gente discutir e aprender cada vez mais, tá? Mas antes disso, pessoal, entenda que essa análise é uma análise bem subjetiva, é uma análise simples. E é uma análise que é vinda de um ser humano que tem suas próprias preferências. Então, vocês que já acompanham aqui o canal entendem mais ou menos qual que é a minha ideia sobre investimentos, qual que é a minha tese. E dentro dessa minha classe de ativos que eu conheço, que eu tenho mais domínio, eu vou discorrer sobre a carteira de investimentos dele, tá? Que ele deixou disponível. Também outro ponto, nesse vídeo eu vou poder falar apenas de metade da carteira dele, só da parte das ações, porque parece que eu tive um probleminha com o link de disponibilidade do Investidor 10, tá? Eu estava construindo aqui os slides para fazer os vídeos, então acabou que eu não tive mais acesso. Eu não sei se é algum problema do site e tal, então, mas mesmo assim deu para a gente fazer uma ideia bem interessante aqui com a parte das ações dele, dos aportes, e dá para a gente discorrer um pouco, e tá num momento bem interessante, porque eu tenho recebido muitos comentários dos seus ativos que você tem na carteira, que eles têm performado negativamente, que eles têm caído, que eles têm te preocupado, tá? Mas entenda, primeira coisa, esses ativos são com base nas suas escolhas. Então veja, as suas escolhas, o momento que você vai fazer o seu aporte, ele é muito importante. Você precisa ter ciência de qual ação dessa empresa que você está investindo. O que você espera com esse investimento? Você espera crescimento patrimonial através só da valorização das ações? Você espera o recebimento de dividendos? Tudo isso vai te pautar melhor. Então a gente trazer esses vídeos diferenciados ajuda a gente a ampliar o nosso leque de investimentos, né? Tá? Então começando já de uma vez aqui com a carteira dele, a gente percebe, é uma carteira que ele começou agora, está começando agora nesse momento de ciclo de baixa de mercado. Em setembro de 2024 ele fez um aporte de R$ 4.735 e agora em outubro ele fez mais 5 mil. Então somando já um patrimônio de R$ 9.503, que foram dois aportes que, para quem é pequeno investidor, já são aportes bastante agressivos, né? São aportes interessantes. Então a performance da carteira dele vai depender muito também da força desse aporte, porque nós estamos num ciclo de baixa, né? Tá todo mundo desinvestindo das ações, tá todo mundo desinvestindo dos fundos imobiliários, e com isso as ações elas sofrem queda. Mas entenda, a gente vai ver aqui se são ações boas, se são ações que ele precisa se desfazer, ou se são ações que ele precisa aproveitar os descontos do mercado para poder comprar mais barato, né? Então a gente vai entender isso, né? Ele está somando uma rentabilidade negativa na carteira dele com esses dois aportes, né? A gente percebe que eu entendo a metodologia dele, não tive nenhum tipo de conversa e diálogo, até para eu não ter nenhum viés. Analisando aqui cruamente, a gente percebe que 62% da carteira dele está em fundos imobiliários. Ele só tem 23% em ações, ele tem renda fixa também, que é interessante, 12%, e também tem criptoativos. Então a gente já percebe que ele já é uma pessoa que está se preocupando numa diversificação. Mas, de acordo com esses aportes que eu estou vendo, é uma diversificação que está pautando em recebimento de dividendos. Então a gente aqui talvez não queira ações pimentinha, talvez a gente não queira ações com potencial de crescimento muito grande, talvez a gente não queira small caps que estão ali performando muito negativa, mas que tem tendência de turnaround. Aqui talvez um perfil mais resiliente, previdenciário, recebedor de renda passiva, é o que esses aportes nos fundos imobiliários estão me dizendo. E veja, eu sei que talvez a sua carteira também esteja assim, a rentabilidade dele nesses 2 meses, menos 1,32%. Então ele colocou um dinheiro lá, mas está perdendo dinheiro. Muita gente se preocupa com isso. Poxa vida, o que está acontecendo? Não era para render dinheiro, mas como eu estou perdendo dinheiro? E a gente vê que a carteira dele perde para o IPCA, né, com a nossa inflação básica, perde para o CDI, mas ela está performando melhor do que as ações do Ibovespa, das small caps e do índice de dividendos. Isso, pessoal, pode ser totalmente desconsiderado, tá? Se eu falar com vocês para olhar a rentabilidade de 2 meses de carteira de investimento, eu vou estar te induzindo a um viés para o erro. Rentabilidade mesmo, a gente começa a analisar depois de uns 3, 4, 5 anos de carteira de investimentos. Por quê? Ele está construindo essa carteira, ele está no momento onde ele está fazendo os aportes oportunos, comprando boas ações, comprando bons fundos imobiliários, investindo em ativos com desconto. Então tudo isso aliado aos ciclos de mercado que a gente tem, taxa de juros elevada, Selic está alta, né, pessoal? A inflação também está alta, todo mundo direcionando dinheiro para a renda fixa.
fixa, como eu já disse várias vezes. As ações vão performar negativamente, tá? E performando negativamente, há um momento de você comprar com desconto. Eu não estou falando para você sair comprando ações à torta e reviria, qualquer fundo imobiliário. Eu estou dizendo que se você tem um bom banco, se você tem uma boa empresa de papel e celulose, uma boa empresa de mineração, resiliente, longa, que passou por todos os ciclos de mercado e agora ela está dando a oportunidade de você comprar essa ação com desconto, por que, afinal de contas, você se iria desfazer dessas ações, ainda mais num ciclo de baixa? O momento de vender uma ação, talvez, é quando a empresa perdeu o sentido para você, ou ela está dando prejuízo atrás de prejuízo e você quer sair antes que piore as coisas, ou você teve um lucro de mais de 1000%. Aí sim, compensa. Só que nessa pegada do nosso amigo aqui, nessa pegada previdenciária, quanto mais ações ele acumular, quanto mais fundos imobiliários ele acumular em cotas, mais vai ser o dividendo dele daqui a 5 anos. Então, analisar uma carteira de investimentos com rentabilidade com menos de 3, 4 anos, é incorrer numa frustração e no erro, tá? Eu não me preocuparia com isso. A gente já vai entender, afinal de contas, se os ativos deles são bons, tá? A gente percebe que na parte das ações, onde até eu consegui acessar, a gente tem o quê? Mais ações com perfil também previdenciários. Nós temos, em primeiro lugar, em 30% da carteira dele de ações, ele tem energia elétrica. Depois ele tem bancos. Depois ele tem minerais metálicos, ele tem as holdings, ele tem exploração e refino de petróleo, seguradoras e papel e celulose. Então, ele está me lembrando uma pegada mais ou menos aliada à nossa carteira aqui do canal. Só que a nossa carteira do canal não tem fundos imobiliários, ele já tem esses fundos imobiliários. Quando nós vamos analisar a parte de fundos imobiliários dele, a gente percebe que ele está mais também resiliente, mais protetivo, porque ele tem mais fundos de tijolos. Fundos de tijolos para longo prazo são mais interessantes e incorrem menos volatilidade, mas também oferece uma menor rentabilidade perante aos fundos imobiliários de papel, que são de CRIs. Então, ele tem 48% da carteira dele em fundo de tijolo, 41% em fundo de papel, e esses outros aí são os considerados fiagros, tá? Que ele tem. Então, ele está ali diversificando também esses fundos imobiliários. Então, ele está até que indo muito bem, aprendendo a diversificar em ações, fundos imobiliários, renda fixa para reserva de oportunidade ou reserva de emergência, criptoativos para estar exposto a uma outra classe de investimentos mais protetiva também a longo prazo, para diversificação da sua carteira. Mas antes da gente passar para a parte das ações, eu vou te mostrar 2 gráficos específicos. Aqui a gente tem o gráfico do Ibovespa e a gente tem o gráfico do IFIX. O que é o Ibovespa? O Ibovespa ele é um índice que é a média de rentabilidade, de desempenho do mercado. Mais ou menos 70 a 80 ações que estão ali numa carteira teórica, e essa carteira vai medindo como que o mercado está reagindo à renda variável. Então, a gente pode perceber que tem uma queda na média do mercado. Então, as ações, em sua grande maioria, estão em queda, ok? É isso que você precisa entender. Fundos imobiliários também seguem a mesma lógica. O IFIX, índice que mede os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores, também em queda, e queda forte nesse nosso mês aqui de outubro, tá? Então, entenda que muitas dessas médias de mercado vão refletir na sua carteira. É claro que a carteira ela é diferente do índice Ibovespa, mas a gente consegue entender que ela caminha mais ou menos para esse sentido. Então, olhando agora a parte das ações que ele tem, primeiro ponto, a gente vai ver variação negativa, menos 3,93%, tá? Olha só, todas as ações dele estão no negativo. Imagina se esse camarada se desespera e vende tudo, porque ele está com medo. Ele vai vender e perder dinheiro, né? Como a maioria das pessoas geralmente fazem. Por quê? Ela não entende, ela acha que é o Banco do Brasil que está ruim, ela acha que é a Vale que está dando prejuízo, ela acha que é a Itaúsa que não está performando positivamente, mas na verdade é o quê? É o ciclo macroeconômico, pessoal. Tá? São os grandes, mega, master investidores que estão preferindo colocar o dinheiro em outro lugar e a bolsa está ficando com desconto. Então, as empresas que custavam um valor começam a custar um valor menor, porque afinal de contas está todo mundo vendendo esse ativo, então você consegue uma negociação melhor. Então, vamos fazer uma análise básica das empresas que eles têm aqui. O primeiro ponto que eu quero destacar é como eu sei
que com um indicador muito simples, que as ações que ele tem aqui na carteira dele estão, de certa forma, baratas, sem analisar essa variação negativa. Eu olho o PL, preço-lucro, tá? O quanto que ela está sendo negociada pelo lucro que ela oferece por ação, beleza? Então, o que a gente tem aqui? Na maioria deles, o PL está abaixo de 10, exceto Caixa Seguridade e Klabin. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, suponhamos que a CEMIG tem um PL de 5,34. Quer dizer que eu coloco R$1.000 na CEMIG, daqui a 5 anos, se ela manter os mesmos níveis de rentabilidade, eu vou ter o meu capital devolvido. Ou seja, minha rentabilidade vai dobrar, porque eu vou ter ali em forma de provento, em forma de valorização da ação. Só que nós sabemos que as empresas na Bolsa de Valores tendem a ter uma performance positiva, uma performance que vai em crescimento. Então, esse PL pode ser encurtado. Então, o primeiro ponto que a gente acha é, na média, no consenso geral de investimentos, quem tem um PL abaixo de 10 está performando positivamente no sentido de maior atratividade do investimento. Então, observe, as empresas estão oferecendo um preço-lucro menor, e isso é uma boa atratividade. Então, vamos aqui setorizar as ações dele. Ele tem, primeiro, CEMIG em primeira posição, ou seja, uma ação de energia elétrica, pagadora de dividendos. Tem vídeo dela aqui no canal explicando, ela vem crescendo cada vez mais, ela vem tomando uma fatia maior de mercado, se diversificando, uma empresa que passou por vários ciclos de mercado e sempre deu lucro. É uma empresa que, faça chuva, faça sol, você precisa pagar a sua conta de luz e ela vai continuar dando seus lucros. Então já é uma empresa mais previdenciária. A mesma coisa, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma das primeiras empresas da Bolsa de Valores, então histórico muito longo, desses últimos anos, um dos melhores pagadores de dividendos, está negociando num valor bem interessante, abaixo de R$27, né? Temos a Vale, a melhor mineradora que nós temos no mundo, com um preço de extração muito baixo, né? Um minério de altíssima qualidade, uma empresa que tem ali processos de extração para os próximos 40 anos, tranquilamente, né? A gente tem o quê? A Itaúsa, que é uma holding, ela tem várias pequenas empresas, mas em maior parte investindo em Itaúsa, você está investindo em Itaú, então você tem exposição a um bom banco. Tem também uma diversificação dentro da energia elétrica para transmissão, que tem a receita anual permitida já garantida com as concessões, contratos de 30 anos. Então, por 30 anos a gente sabe que Taesa vai continuar recebendo renda recorrente, mas ela está agora, hoje, negociando negativamente porque também está numa fase de maior dívida e investimentos constantes. Tem a Vibra, também energia, que a gente vai até conversar um pouquinho mais sobre ela também, que é uma empresa aí que tem maior participação em postos de gasolina da Petrobras. Então é um setor muito constante. Vai ser cíclico sim, mas é um setor essencial. A gente tem Caixa Seguridade, que já todo mundo conhece, sobre a emissão dos seguros que todo mundo usa, e papel, celulose e embalagens da Klabin, tá? Então o que nós percebemos aqui? Eles construiu uma carteira previdenciária para ele, tá? Uma carteira que vai receber dividendos. E hoje ela conta aqui, pelo menos a meu ver, né? Não sugestão de investimento, na minha opinião, se essa carteira fosse minha, eu ia estar até feliz sem saber onde eu iria aportar, porque todas as minhas empresas estão com desconto, estão abaixo do meu preço médio, né? Então, se eu compro aqui, ó, por exemplo, a Vibra, que tem 10% aqui de negatividade, ou seja, eu comprei por 25, hoje ela está com 22, se eu compro mais ações a R$22, o meu preço médio não vai ser mais 25, ele vai abaixar, e abaixando o meu preço médio, a minha rentabilidade também vai diminuir em relação a esse preço. Quando, num cenário de juros menor, numa economia mais fomentada positivamente, a ação subir para R$26, R$30, a minha carteira vai explodir em rentabilidade, além do pagamento constante de dividendos, que é o que faz o efeito bola de neve. Então, não sei se vocês estão conseguindo pegar a filosofia aqui, tá? Basicamente, aqui, para uma carteira previdenciária, eu não vejo nenhum tipo de desequilíbrio, tá? O que eu vejo que precisa ser feito aqui um pouquinho agora, que mais faz parte da construção, é dar uma equilibrada nas porcentagens das empresas, porque ele tem maior parte da carteira em CEMIG, Banco do Brasil, mas Caixa Seguridade, Klabin está lá para baixo, né? Então, dar uma equilibrada nisso aí, fazer mais aportes nesse sentido, talvez seja interessante, mas
dá uma olhada também no PL, tá? Então, se o PL está muito alto, igual o Klabin, está um pouco caro aqui, né? Então, a gente poderia dar mais chances quando a gente analisa só esses ativos aqui, outras ações que estão mais baratas na carteira dele, como a Itaúsa, por exemplo, como a Taesa, como o próprio Banco do Brasil em si, se quiser aumentar a exposição, né? Então, é bem interessante analisar por esse sentido. Aqui não tem nenhum ponto assim negativo para poder destacar para vocês, tá? Se essa carteira fosse minha, eu senti falta um pouquinho de ações de saneamento, que são ações bastante protetivas também. Tem vídeo aqui da Sanepar, da Copasa, tá? Da Sabesp. Então é interessante você dar uma estudada, ver o que casa melhor, né? O único ponto aqui também que eu achei foi da Vibra, né? A Vibra Energia, ela é uma boa empresa, mas as margens são pequenininhas. Na minha carteira, pessoal, eu prefiro Petrobras, tá? Porque a margem é maior, o lucro é maior, o dividendo é maior, falando em previdenciárias, ok? Mas também incorre na questão ali das mexidas do governo, né? Então você paga por isso também com uma ação um pouco mais volátil, né? Rentabilidade negativa aqui tá normal, tá? Não tem 3% de rentabilidade negativa, isso aí é muito pouca rentabilidade para se preocupar, para achar que os investimentos estão dando errado, ok? Qualquer aporte aqui será muito bem-vindo. Então não tem nada assim, não, essa ação aqui está com muito mais desconto. Não, todas estão com um desconto interessante, na minha opinião pessoal, tá? Então é mais ou menos isso mesmo, eu só colocaria alguns pontos finais aqui. Eu não pude fazer a parte dos fundos imobiliários, quem sabe numa próxima oportunidade, né? Mas já dá pra gente tirar algumas conclusões, ok? Breve resumo aqui. Tá indo tudo bem, meu amigo. Tá indo tudo bem, rentabilidade é isso mesmo, não se preocupe com isso. Foque em trabalhar mais, em fazer mais aportes, em ser consistente, tá? Daqui a anos você vai conseguir colher esses frutos aí, não se desespere. Acompanhe os vídeos do canal para você aprender várias estratégias, beleza? Se você também gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, você fica atualizado todos os dias aqui sobre os investimentos, tá? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo.